Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Lógica e Filosofia, e hoje nós vamos ter a nossa 13ª aula. No momento, estou ministrando aulas para o AB-EAD da UFPEL, o curso de licenciatura. Hoje nós vamos falar de John Searle. Quem foi John Searle? John Searle, gente, morreu agora há pouco tempo, em setembro, e nasceu em 1932. Ele foi discípulo do Austin, filósofo que nós conversamos na última aula, e ele tem uma linha de pesquisa, na verdade ele é um filósofo analítico, ele tem uma linha de pesquisa bem interessante chamada Filosofia da Neurobiologia, porque ele fala sobre intencionalidade, isso mesmo, gente. Searle, além de filósofo analítico, é um filósofo da filosofia da mente. Eu vou mostrar para vocês algumas das obras que ele tem, que são muito famosas e que vocês podem se interessar. Aqui, ó. A Redescoberta da Mente, tudo pela Martins Fonte. Redescoberta da Mente. Expressão e significado. Nós vamos continuar nessa nossa saga estudando sobre a questão do significado, filosofia da linguagem analítica. E o principal que eu vou tratar hoje, intencionalidade. Tá? Saiu primeiro em inglês, porque ele é um filósofo norte-americano, ele foi um filósofo norte-americano, certo? E aqui o texto sobre intencionalidade é muito importante. Aliás, eu deixei no e-aula para vocês um texto sobre intencionalidade que é chamado de recensão. Aí vocês vão me perguntar, professora Ana Paula, o que é uma recensão? Então, gente, uma recensão é um texto que combina o teor do texto mais a opinião bem fundamentada. Isso é uma recensão. Aí eu deixei para vocês lá no aula já esse texto, que eu vou falar sobre ele agora, tá? Vou ler um pedaço para vocês, mas antes eu vou falar para vocês sobre estados conscientes, estados mentais ou também chamado de eventos mentais. Pessoal, para Searle, os eventos mentais, os estados mentais nem sempre são conscientes. Então não quer dizer que exista uma linha tênue entre consciência e estados ou eventos mentais. Para alguns filósofos da filosofia da mente, existe uma linha tênue entre esses dois parâmetros, essas duas áreas, vamos dizer assim, vamos colocar grosso modo falando, entre essas duas áreas, porque para muita gente todo evento mental ou estado mental ele vem da nossa consciência. Mas aí eu pergunto para vocês, e quando você está muito ansioso, como é que fica? Quando você está nervoso por alguma coisa, como é que fica? Será que sempre você sabe qual é o objeto dessa ansiedade, desse nervosismo? Quando uma criança está chorando, a mãe sempre sabe o que ela quer? Sempre vai ter algumas das opções, como por exemplo, trocar a fralda, querer se alimentar? Hein? Ou será que não tem algum estado aí, um evento mental que não se sabe bem qual é a origem ou qual é o objeto? Como vocês sabem, a intencionalidade, gente, é uma propriedade que está dirigida sobre alguma coisa ou de alguma coisa. Então, se eu amo alguém, eu amo alguma pessoa. Por exemplo, eu, Ana Paula Mendorfer, amo o meu marido, o Felipe. O meu marido é o objeto desse amor. Ou seja, a minha intencionalidade está dirigida ao meu marido. Só que eu posso muito bem ter me levantado hoje pela manhã, que curiosamente aconteceu, e eu estava nervosa. Na realidade eu sabia por que eu estava nervosa, mas eu poderia não saber. Por exemplo, hoje eu estava nervosa porque eu tinha um trabalho para apresentar na faculdade sobre teatro.
beleza? Mas nem sempre eu sei o porquê que eu estou nervosa. Muitas vezes eu levanto pela manhã, tomo as minhas medicações, tomo meu café, brinco com a minha cachorrinha, com a Pretinha, e estou com uma ansiedade tamanha. Quem já não passou por isso? Pensem nisso. Isso vai ser questão de prova. Será que, melhor reformulando, será que a consciência está ligada aos objetos ou eventos mentais? Isso é uma questão de prova. Então, vamos lá. A autora dessa recensão é a Ana Rory, tá? Vou chamá-la de Ana apenas, pelo primeiro nome. Não é comum na academia, mas eu vou chamá-la de Ana. Ela publicou isso, na verdade, o primeiro texto que saiu sobre a intencionalidade, que foi traduzido para o português, foi em 1983, certo? E depois a segunda edição em 1999. Eu tô falando para vocês 15 anos depois disso, tá? Então isso aqui foi mais ou menos 2014, 2015, tá? Se foi publicada a segunda edição em 1999, vamos botar 2014, no máximo 2015. Então a Ana diz: passados cerca de 15 anos sobre a sua publicação, este livro de John Searle conta já como um clássico para a filosofia da mente, e não exclusivamente na sua versão anglo-americana. Apesar da tecnicidade do texto, o texto é muito técnico, gente. Eu me lembro que eu estudei ele para o meu doutorado e eu tive que ler e reler várias passagens várias vezes. O que dificulta falar dele de forma não técnica, né? Há nele méritos incontestáveis e facilmente expressáveis. É o caso da capacidade do autor em preservar um dos melhores hábitos da tradição analítica, não dispensando nunca uma boa argumentação. Isso a gente está falando desde o primeiro dia, desde o primeiro módulo, né? Que na realidade a lógica, o elo lógico que eu estou traçando com vocês, que eu estou fazendo aqui nas aulas, ele é muito importante e totalmente necessário. Bom, logicamente consistente ou pelo menos suficientemente clara para que a sua consistência possa ser analisada. Mas é sobretudo o caso da criação de toda uma nova aparelhagem conceitual, mesmo uma mudança de paradigma, para fazerem romper um conjunto de teoremas acerca de problemáticas como a percepção, a causalidade mental, o habitualmente denominado Mind-Body Problem, ou problema da mente-corpo, que essa distinção de corpo e mente vem lá, remonta de Descartes, que dizia que o corpo era uma substância completamente diferente, ontologicamente falando, da mente, certo? Então, tem também a distinção entre intencionalidade e extensionalidade, e isto tudo em torno de uma noção nuclear que dá o título no livro Intencionalidade de John Searle. A intencionalidade com S versus extensionalidade foi o que a gente viu com Carnap. O que seja a intencionalidade não é na aparência coisa difícil de saber. Trata-se prima facie do nome genérico que dá a propriedade de algo ser acerca de estados de coisa, aquilo que eu falei para vocês antes, tá? Acerca de, sobre alguma coisa, enfim. Na língua inglesa, emprega-se com frequência a este propósito o neologismo aboutness, propriedade que Searle reconhece a estados mentais como as crenças e os desejos, pois se não constituiria um absurdo perguntar em que é que se crê ou o que é que se deseja quando se tem uma crença ou um desejo. O que a gente crê e o que a gente deseja? E aí eu volto àquela questão com vocês sobre a questão da consciência. Sempre nós somos conscientes do que desejamos?
Sempre nós somos conscientes do que cremos. Muitas vezes as nossas crenças, eu posso dizer, na maioria das vezes as nossas crenças têm a ver com a nossa visão de mundo. E os nossos desejos, pessoal? Como é que funciona? Os desejos não são só sobre objetos, mas são sobre pessoas também. Desejo ser amiga de fulano de tal, desejo conhecer ciclano de tal e assim por diante. Desejo comer um bolo de chocolate, eu sou super chocolatra, para quem não sabe, já está sabendo agora. Desejo comer uma fruta saborosa, desde que não seja morango e assim por diante. Mas quando o teu desejo não tem objeto? Então, e a imaginação, então? Requerem igualmente algo percepcionado, imaginado ou recordado? Essa é a questão que está na intencionalidade de John Searle. Contudo, dizer sobre a intencionalidade mais do que isso representa uma imensa controvérsia filosófica. Por quê, gente? Porque vários autores, tais como Russell, Sartre e Merleau-Ponty, definiu a consciência pela intencionalidade, ou seja, reconheceu-se na afirmação: a consciência é sempre consciência de alguma coisa. E é isso que Searle se manifesta como uma dissonância, defendendo que muita existência dos estados conscientes são não intencionais, tais como uma angústia dirigida a nada em concreto, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Às vezes eu me acordo e eu não sou a única, gente. Vocês devem passar por isso, muita gente passa por isso. Façam uma enquete que vocês vão verificar. Vocês vão ver que muitas vezes a gente se depara com situações que a gente não sabe o que está acontecendo. A gente está angustiado, a gente está nervoso, a gente está ansioso e não sabe o porquê. Por isso que esse livro Intencionalidade de John Searle é tão fundamental e trouxe elementos primordiais não só para a filosofia analítica, mas para a filosofia da mente. Afinal de contas, os estados conscientes nem sempre são intencionais, ou melhor, nem sempre tem intencionalidade com C. Sempre é bom frisar que aqui a intencionalidade é com C e não com S, assim como lá para Carnap. A estratégia inicial consiste em tomar um modelo da descrição dos atos de fala, que ele pega do Austin, uma vez que esses atos são intencionais. No entanto, para o autor, nem todos os estados intencionais são, por sua vez, atos linguísticos. Claro, se nem sempre a gente consegue dizer o porquê que a gente está nervoso, ansioso, imagine vocês verbalizar isso. E isso está num outro nível, porque a verbalização é uma coisa já num nível não superior nem inferior, mas num nível diferente dos estados intencionais. É isso que eu quero dizer. E aí assim, ó, vocês vão ter no texto, ela fala uma série de coisas. Ela fala sobre o background, que é, no caso, o pano de fundo que está por trás da teoria do Searle. Mas lá no final, ela fala de duas objeções que cabe anotar, né? Ou anotar, vamos colocar desse modo, sobre essa intencionalidade de John Searle, que é isso que eu vou ler agora. O restante do texto, vocês vão ficar com o que tem lá no e-aula, certo? Em rigor, Searle não nos prova que a mente é biológica, uma vez que tal prova não dispensa como sua condição incontornável que se obtenha primeiramente uma biologia da mente, embora ele faça uma neurobiologia, tá, gente? Ele faz uma neurobiologia, mas ele não prova isso. No máximo, valerá uma hipótese teórica suscetível de um processo de corroboração progressivo, podendo mesmo servir de guia para o projeto eminentemente científico de uma biologia da mente. E número 2.
É em absoluto impertinente procurar reduzir o problema da mente-corpo a um efeito de escala. É aquilo que eu falei antes, não são coisas nem inferiores nem superiores, são coisas distintas. Aliás, se Searle sustenta uma irredutibilidade metodológica da consciência, dada na primeira pessoa, o que é da ordem do biológico, o que se parece ser o seu posicionamento na redescoberta da mente em 1992, então a presunção do que o problema se resolva por um efeito de escala arrisca um dualismo injustificável no seio da própria natureza. Como dirá Nagel, em 1993, Searle acaba defendendo uma tese essencialmente dualista numa linguagem que exprime uma forte aversão ao dualismo. No fundo, isso foi traduzido pelo André Barata, tá? No fundo, gente, o que o Searle faz na realidade? Ele faz uma contraposição ao problema corpo-mente, algo que está no núcleo da filosofia da mente que remonta a Descartes, lá do século XVI. Então pensem nisso. A questão que vai ter de prova é essa. Por que os nossos eventos mentais ou estados mentais não se equiparam aos estados de consciência? Por hoje é isso então, espero que tenha ficado compreendido, o texto já está lá no e-aula, espero que vocês leiam direitinho. Se tiver quaisquer dúvidas é só me escrever que estarei disposta a sanar essa dúvida. O que eu não souber, eu vou pesquisar e depois responderei com todo o amor do mundo, como vocês sabem que eu tenho. Tá bom, gente? Por hoje é isso, então. Bye. E até mais.